Bárbara! Saudade! Que saudade, Vá! Bem-vinda! Obrigada. Aqui de Casa Nova, toda no Desconecta, Que programa delícia novo. de lugar, hein? Não é? Em meio à natureza, pertinho do Rio. Sim. E eu vou pedir o celular. Pra já! Bora desconectar! Bora desconectar! Desconecta! É? Desconecta, tchau! Agora a gente tá inteira Beijo. aqui. Vamos falar de verdade, focadas. Isso aí, bem melhor, Na gente, né? no Bem assunto. melhor. Como antigamente, né? Como a Sem gente- celular. Nossa, a gente viveu tão bem Não essa é? Um época. bate-papo gostoso, sem se preocupar com o telefone. Já vou te convidar, assim, para você chegar relaxando. Pedras quentes, massagem de pedras quentes. O que você acha? Gosta? Bora começar assim? Amei. Bora pegar Pedras quentes. uma Nunca massagem bem fiz, eu relaxante. gostei. Bora? Bora. Então vamos Bora, experimentar. partiu. Vamos lá, Partiu, pra onde eu partiu. vou? Diz que eu vou. Vamos lá. Desconecta de hoje com Babi Borges. Ah, que delícia. Pode te ser Bárbara receber, Borges. É, então, Ai, É porque eu troquei. É? É Bárbara Borges mesmo. então vamos. É bom que isso aqui É fica na... ótimo, porque você chegou Eu a ser... cheguei a usar o Babi Borges, mas eu entendi que assim que eu saí da fazenda, né, o Babi ele ficou muito forte, muito, porque acabou ali, até foi uma coisa bem natural. Babi é meu apelido de infância, sabe? Depois eu trabalhei com a Xuxa, meu apelido foi Babu. Só que a vida inteira eu sempre, minha família, amigos mais próximos, no próprio grupo de paquitas mesmo, da minha geração, elas me chamam de Babi, até hoje. Então, veio a Fazenda, que acabou ficando muito forte o Babi, e aí eu embalei nessa coisa do Babi, só que eu já tinha construído uma coisa muito forte com o meu nome mesmo, Que é muito forte. Bárbara, né? Que é muito forte. E eu não deixo de ser Babi, não deixo de ser a Babu, não deixa de ser a Barbaroca, que o meu pai me chama de Barbaroca, a Barbarella, a Barbie, enfim. Todas essas na Bárbara. Eu sou a Bárbara Borges. Agora, você tocou em assuntos muito, muito bacanas aí, se a gente falando de Bárbara, Babi, Babu. E, enfim, da infância e de trabalhos marcantes, né? Da época de Paquita. E essa época de Paquita é uma época que vocês estão revivendo. Esse momento da minha vida, né? Ter sido Paquita, foram 4 anos que eu trabalhei com a Xuxa. E isso nunca saiu da minha vida. É algo que faz... Eu tô sempre revivendo, sabe? Eu tô sempre revivendo, relembrando, me reconectando com vários momentos daquela época. Agora, lógico, a gente tá fazendo, né? Tá tendo o documentário, né? Das Paquitas, muito legal, contar a história, né? De todas essas meninas que realizaram um sonho de uma geração, né? Foi ali um momento que entrou mesmo na vida daquela infância, né? Das meninas que sonhavam com aquilo. Era muito forte, era uma referência muito forte. E aí a gente está agora podendo, então, contar essa história, né? A Catu, que inclusive... uma Paquita, né? Uma das primeiras Paquitas, contando essa história. E eu acho que toda a representatividade que vocês trazem com essa história do sonho, da inclusão, de como vocês movimentaram toda uma geração, mais de uma, né? 2 gerações. É impressionante, né? Porque essa é a força da Xuxa, né? O que foi a Xuxa, o show da Xuxa, o que ela é, né? Eu tô falando pela história lá atrás, né? O show da Xuxa, ele foi um marco na TV brasileira, né? Então, muitas coisas eu aprendi ali, né? Ouvindo a Xuxa, com as músicas da Xuxa, com o programa, né? De um modo geral, as brincadeiras, enfim. Era uma coisa muito lúdica. E foi ali o início de tudo, assim, na minha vida, né? Na verdade, foi a minha primeira realização pessoal, sabe? A primeira conquista.
E o início de muitos sonhos, né? Da abertura de muitos sonhos. A gente viajava... Era pesado, assim, a agenda era muito... Sim. A gente tinha uma rotina de viagens, quando estava em turnê, né, com a Xuxa, de viajar, rodar o Brasil. Cheguei também a fazer viagem internacional com ela. Cheguei aí, o lugar mais distante que eu fui foi para Israel. Nós passamos uma semana lá, no final de 1995. Natal, passei meu primeiro Natal fora de casa. E, nossa, se eu parar pra falar aqui sobre essa época, são muitas e muitas lembranças boas. Os teus filhos assistem televisão? Eles... Porque a Xuxa, o que você falou, ela era ovacionada, cultuada por uma geração. Sim. Teus filhos hoje têm esse apego à televisão, a personagens? É uma outra geração, né? Pois é. É uma geração que gosta muito de youtubers. Pois é. Eu não sei, é um novo mundo pra mim, né? Mas engraçado, a primeira vez que eu tenho 2 filhos. Um é o Martin, que tem 10 anos, e o Theo tem 7 anos. Teve um encontro que a Xuxa fez com todas as gerações, e foi a primeira vez que o Martin viu a Xuxa, que os 2 viram a Xuxa, né? O Martin ficou bem... como é que fala? Assim, meio hipnotizado, sabe? Ele ficava indo atrás dela, ele ficou bem, assim, envolvido, assim, sabe? Com ela, e depois ficou falando dela pra mim, quando acabou. Mas, assim, eles não... Qual é a relação deles hoje com a TV, né? A TV mudou muito também, né? Da nossa época completamente pra agora. A TV, o que é? É uma infinidade de opções. A gente tinha... Horários, né? Grade de horário, que hoje a gente assiste... A gente tinha horários e a gente tinha um limite, né? Eram, sei lá, 4, 3 que você tinha que ficar ali trocando, né? Que eram as TVs abertas que você tinha acesso. E quando acabava, ficava a tela lá, ou toda colorida, ou... E acabou, só no dia seguinte. E agora, Babi, você tá também, uma novidade na tua vida é a psicologia. Sim. Me conta. Eu já queria há algum tempo fazer psicologia, sempre tive interesse assim no assunto. E eu sou muito curiosa, eu sou muito assim das coisas mais profundas. Nunca fui daquela coisa assim de viver no raso, no superficial, não. Sempre fui muito densa e profunda assim das minhas coisas, né? E aí partiu primeiro pela minha experiência de vida mesmo, por coisas que eu vivi e que acabaram me levando para esse caminho de autoconhecimento. E eu vi o quanto isso me fez bem, o quanto isso me libertou, o quanto isso me libertou, sabe, de coisas que eu estava muito presa em sofrimento, em sofrimento mesmo. E me transformou, sabe? Me trouxe mais a luz para coisas que eu não... que estavam muito inconscientes. E a partir dessa minha mudança, eu vi assim, poxa, mas eu também gosto disso. Não é só uma coisa que tá fazendo bem pra mim. Eu também gosto de proporcionar ou falar desse bem para as outras pessoas, sabe? Porque se transformou minha vida, me fez bem, também pode mudar. É um instrumento que pode ajudar as outras pessoas. Isso através da arte, porque também... como atriz, em vários personagens, eu já tive também esse retorno de pessoas falarem assim, olha, sua personagem me ajudou muito, né? A Jennifer, de Senhora do Destino, que é um assunto tão delicado, né? De falar do amor entre 2 mulheres, que era a Jennifer e Leonora, e... ainda os preconceitos que existem até hoje, mas eu tô falando de 2004, quando aconteceu, né? Quando eu fiz a Jennifer. Isso já fazem 20 anos e o assunto continua atual. Continua aqui, precisando ser falado e precisando ter... que tenha mesmo ali, sabe, assim, olha... como eles falam, o orgulho, né? O orgulho LGBTQI, enfim. Mas é isso, de posicionar, assim, o lugar, né? De dar a representatividade para essas pessoas. Então, eu tenho até hoje pessoas que me falam como foi importante a Jennifer, que a Jennifer na relação com a família, né? Porque tinha o Giovanni Improta, que era o pai, o Zé Wilker, que era um homem super machistão, mas que acolheu
teve uma atitude, sabe, de acolher a filha e Entendeu o amor, né? Entender o amor entre elas e várias pessoas me falaram como que isso também ajudou, porque os pais também viram isso e, enfim, eu tive um retorno muito positivo e até hoje eu tenho. Então, que é uma função também. É uma função social. E a gente vive num período, num momento que você tem que ter muita atenção com a saúde mental, né? A gente sente isso, que essas síndromes são muito presentes, né? Em tudo que a gente vem vivendo, acho que de violência, de extremismo, as pessoas tristes, né? Sim. E muito essa cultura da imagem também, né? De uma coisa tão superficial, né? Porque existem situações em que as pessoas vivem tanto no automático e que querem fazer parte ou estarem inseridas, né, nesse mundo da imagem, só pela imagem, só para mostrar que você tá bem, que você é bonita, que você tá dentro de um padrão, que você não sei o quê. Só que, na verdade, por dentro não é a verdade. Você criou um personagem que você vive o dia inteiro postando na tua rede social. Exatamente. Então, acho que isso é muito destrutivo. Porque essa coisa da gente sempre olhar para o outro e querer viver a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor, que a vida do outro... Que é isso, as redes sociais, como a gente está muito inserido nas redes sociais, é o olhar sempre para o outro, né? Você tá aqui preocupado com... fulano viajou... É uma competição, né? Acaba sendo isso, né? Se você não cuidar... É muito rápido, e quando você vê, você já tá num automático, que é esse automatismo, e que você se desconecta com quem você é de verdade. Eu vi agora recentemente o Divertidamente 2, e que fala muito sobre isso, tá falando sobre as emoções, a personagem, é tudo muito aqui sobre isso que a gente tá falando, sabe? E eu, como mãe, também eu vejo muito isso com os meus filhos, sabe? Eu tento ao máximo ensiná-los as emoções que eles estão sentindo, a não reprimir, a entender cada emoção, inclusive a raiva, né? Sim, que a gente costuma sempre colocar a raiva para debaixo ali do tapete. Não pode sentir raiva. Não, você tem que entender o que é raiva. Como administrar. Como administrar. E a raiva, às vezes, ela tem um livro que me marcou muito, do Gandhi, que é A Virtude da Raiva. Ela é usada de uma maneira positiva, ela te dá impulso pro que você quer. Não é para fazer mal pro outro, nem para você. Mas é aquela raiva do tipo assim, não, cara, eu vou conseguir. É uma energia transformadora de você tá realização. De realização. E aí você usa a sua raiva pra... Não, eu posso, eu vou. E aí você foca no que você quer, entendeu? Então, tudo se você consegue entender bem, e sempre isso, né? Quando a energia tá muito aqui em cima, você tá muito acelerada, as coisas vão sair. Acontecendo. Tem uma coisa que é a essência. A essência, ela não se perde. Mas a gente vai, você sabe, né? Vai melhorando. É isso, você vai ajustando. Né? Você vai vivendo coisas que... Você vai entendendo aqui o que tá te fazendo bem, o que não tá te fazendo bem. Vai, né? Isso só a idade, a maturidade, a vivência vai dando. Quando a gente é jovem, a gente pensa que a idade não vai te dar tanta potência. E quando a gente chega, você fala, gente, as coisas dão uma simplificada, você tem um olhar, porque é isso que dá essa plenitude, que daí a gente fala, as mulheres estão mais bonitas. Sim. Porque acho que é toda essa potência de você se entender. A gente vai vivendo muita coisa. E aí, assim, eu sempre penso assim, você não vai melhorar pro outro, você vai melhorar pra você. Quando a gente melhora pra gente, o entorno todo... né? Entende melhor. E até isso que você falou, as pessoas te olham e falam assim, você tá mais bonita. Por que isso? Você tá aqui dentro de você tá fazendo o seu equilíbrio, sabe? Natural. E quando você tá bem, você transborda essa beleza, que vai o além das pessoas quererem estar perto de você estar contagiando com essa energia. Eu sou fascinada. Pra mim, o fascinante da vida é isso. Você foi para um reality, que você venceu o reality. Eu acho assim, você vencer um reality, eu acho muito significativo. Quando você tá lá dentro, você não sabe se você tá agradando ou não. Como é que foi isso pra você, essa experiência de tomar a decisão de ir? Eu digo assim, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente tá falando, porque eu jamais imaginaria participar da Fazenda
digamos, sei lá, há uns 10 anos atrás, ou sei lá, 5 até, ele veio num momento em que eu realmente me senti preparada para viver essa exposição nua e crua, sabe? Eu sempre fui mais reservada. Na verdade, a minha personalidade, eu sou mais, assim, apesar de ser atriz, adorar um palco, adorar luzes, holofotes, assim, quando eu estou atuando, né? Eu adoro. Mas na minha vida, no dia a Na dia, vida pessoal. eu gosto mais de entrar nos lugares, assim, quietinha na minha, que não me vejam, que não me... Lógico que se vierem falar comigo, eu adoro ser recebida, né, com carinho, quando as pessoas me recepcionam com carinho, ou falam comigo com carinho, e eu retorno isso. Mas no geral, eu sou aquela que entra querendo mais uma coisa discreta. E aí, eu nunca imaginei, imagina, participar de um reality. Como assim? Em que câmeras estão apontadas para você 24 horas por dia, você tá com um microfone o tempo inteiro. Então, convivendo com pessoas aleatórias, exatamente. E todo mundo ali levado a uma exaustão. Isso. E num programa em que o cerne ali, o ponto central dele é atividades em que gerem conflitos. Exatamente. Mesmo. É para isso. Para conflitos. É para isso. Então, assim, eu jamais imaginaria. Só que aí a vida foi me levando, né, para esse autoconhecimento em que eu me fortaleci. Eu fui pro fundo do poço, assim. Tive um momento de depressão, um momento de muita tristeza, em que muitas coisas que eu considerava seguras e definitivas, digamos assim, onde eu me apoiava, né, colocava todas as minhas fichas ali, de repente aquilo tudo ruiu. Então ali eu perdi total a minha referência e ali que eu também encontrei a minha força, porque até então eu estava colocando toda a força, né? Toda a minha... a minha força aqui interna, ela estava para fora, nas coisas que eu acreditava serem seguras para mim. E aí eu tive que fiquei sem nada, mergulhei em espiritualidade, autoconhecimento, terapia, tudo para me fortalecer. E isso tudo nasceu uma nova Bárbara, sabe? E naquele momento, que foi 2022, pela primeira vez, eu realmente pensei assim, poxa, tava sem trabalhar, tentando voltar pro mercado, me reinserir, né, no mercado de trabalho, né, atuar. Eu nunca pensei em fazer até então outra coisa. Apesar de sempre ter tido uma queda pela psicologia, meu lance sempre foi atuar, né? Sempre me realizei profissionalmente, artisticamente, como atriz. E aí eu queria voltar a atuar. E aí eu fiquei pensando meios, caminhos, né, de voltar, e até então nada acontecia. E eu falei, gente, tava vindo a escalação da Fazenda, e eu pensei, gente, talvez essa seja uma opção, um caminho, né? Um caminho. Eu tinha na minha cabeça que eu ia chegar na final. Lógico que eu tinha assim, uma vontade muito grande de ganhar, né? Mas eu não tenho o menor perfil de quem participa de reality, principalmente de quem ganha. Eu sou atípica. Exatamente. Eu sou uma pessoa atípica, eu sei disso, né? Eu sei que no início eu fui vista como planta, mas eu tava ali já pensando assim, focada. Eu vou observar. Eu tô aqui observando todas essas pessoas. Eu sou muito assim também. Eu tô aqui, mas minha parabólica, eu fico aqui atenta a tudo, sabe? E eu gosto muito de observar os detalhes. Então ali eu comecei a ir nos detalhezinhos, nas coisas que eu ia observando. E ainda saiu de lá com amor. Né? Ainda encontrou Irã lá dentro, que vocês ainda... Que surpreendente. Não é? Porque, gente, eu convivia com vocês em separadamente. E aquilo foi tão bacana, porque as pessoas que gostavam de vocês separadamente, era aquela coisa, nossa, como é que a gente nunca pensou nisso? Que coisa, né? Eu também. A gente se olha e pensa assim, como que a gente nunca pensou? Como que nunca? Nunca. Né? Nunca. Não, nunca, mas
ali, aí uma outra brincadeira entre a gente é que a gente diz que a fazenda ela só foi feita para unir a gente, né? Juntaram ali as pessoas, foi, na verdade, todo foi o propósito do jogo. Bom, gente, agora nesse momento, então, falando de felicidade, de momentos sublimes, a gente aqui no programa tem o Chá, que delícia. Hora do Chá. Que delícia! Então, Babi, aqui eu vou te apresentar a Paula Ribeiro, que é a nossa nutricultora. Prazer, Que delícia! Bárbara. Olha aqui. Seu chá, o seu, olha isso. Ai, muito obrigada. Gente, Tudo bem? que delícia. Ó, hoje eu trouxe um chá de manjericão cravo com alface. Ai, que delícia. Hoje eu tô sentindo o cheirinho aqui, hein? Alface a gente conhece muito na salada, mas o alface também pode ser utilizado na forma de chá, como calmante e também para poder melhorar a tosse, que é uma coisa muito normal para as pessoas, o alface. Então trazer essa planta, que é tão normal pra gente em salada, mas em forma de chá e terapêutico, eu acho que é muito importante a gente passar isso pro público, né? Ó, Também. vou deixar vocês Adorei, curtirem esse viu? chá, hein? Não é bom isso? Vocês continuarem aí nesse papo maravilhoso. Muito obrigada. E curtindo um chá terapêutico. Você gosta da natureza, né, Babi? Sim. Você tem essa conexão Sim. também, né, dos animais, de tudo isso. É tão... E eu tava falando, né, que eu acabei estudando aromaterapia, que foi uma maneira que eu encontrei de cuidar dos meus filhos, que estavam bem pequenos, né, e aí acaba ficando muito gripado, estão sempre, né, com uma virose, com tosse. E eu não gostava de ficar colocando só remédio, sabe? Eu acho que a alopatia ela é importante sim, mas ela não é meu primeiro recurso. Sabe? Eu sempre busco formas naturais de cuidar. Até para cuidar de uma unidade, fazer de uma fórmula preventiva para certas coisas, total, né? Total, né? Bons hábitos saudáveis, né? Na alimentação, o que você está ingerindo. E aí, e como eu falei, isso tudo está conectado com o nosso corpo. É o corpo sutil e aí depois o corpo físico, né? Então se a gente acaba tendo, sei lá, uma dor de cabeça, sei lá, às vezes é um estresse, você não se alimentou direito, são estresses. E aí, assim, a velocidade de informação que a gente tem, que isso te dá uma aí você fica só tomando remédio o tempo inteiro para dor de cabeça. E é isso, é procurar viver uma vida mais saudável, conectada com a natureza, conectada com a gente, né? De harmonia, né? Porque senão a gente vive uma vida muito acelerada, a vida tá acelerada. Tá mais acelerada, né? Parece que é uma coisa desesperada, assim, sabe? E se você não para, até para respirar. A gente perdeu o hábito de respirar, a gente perdeu a noção de quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo. Acho que a gente foi perdendo a régua, né? Total. Da normalidade. A quantidade de funções, de coisas que você precisa fazer, que você tem que cumprir, que você tem isso, que tem aquilo. Tem que, ainda tem que postar, tem que criar conteúdo, tem que editar, tem que não sei o quê. E tem que interagir, e tem que responder, e tem que o filho que tá chamando, e tem sei lá o quê, e tem o trabalho, tem um chefe, tem... Da alimenta de fazer a faculdade, ainda você tem programa. Então, assim, eu sou aquela que tô sempre com o pé pra desacelerar. Tentando. Bom, Irã, teu parceiro no sonho e parceiro de trabalho agora, né? Porque daí vocês fizeram, inclusive, par romântico. Essa experiência de trabalho juntos. Nosso primeiro trabalho juntos, assim, apesar de já termos feito novelas juntos, mas sempre em núcleos completamente diferentes. Então, um par, né, um casal na ficção, Ellen e Meneu, em A Rainha da Pérsia. E, nossa, que privilégio, né? A gente primeiro fazer o que a gente ama, que é atuar, porque tanto eu quanto ele, nós somos aqueles atores que são apaixonados pelo ofício. A gente ama atuar e ainda trabalhando junto com o que a gente ama, né? Então, que privilégio, né? E que oportunidade maravilhosa que a Record nos deu, né? Nos presenteou. E são personagens que têm uma história ali na trama, que é uma história bem forte, assim, bem contundente, bem hostil, mas ela tem uma mensagem muito bonita. Vocês viajaram? Viajamos. Foram para o Marrocos? Isso, a gente começou a gravar lá, em Marrakech. Eu nunca tinha ido à África, foi minha primeira vez lá, e, poxa, trabalhar também em outro país,
sabe? Então, assim, são aquelas oportunidades que a vida, né, nos dá e que eu sempre agradeço. Eu fico sempre assim, poxa, muito obrigada. Porque é Que tão bom. gostoso Que estar com bom, você. que bom. E tão orgulho da tua história, de tudo isso. Muito feliz e muito legal te encontrar nesse momento. Muito bom! Que delícia! Obrigada, que delícia. gente. Obrigada, muito Vá. bom. Obrigada. Sucesso para todas nós. Assim, amém.